Glória a Deus. Queremos saudar a igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Se a igreja pode, fique de pé. Glória a Deus por isso. Abrindo a sua Bíblia, no livro histórico de Ruth, em seu capítulo de número 4. Só para você lembrar onde fica: Josué, Juízes, Ruth. Capítulo de número 4. Eu louvo a Deus pela minha vida, porque ontem eu ouvi o pastor Felipe para me substituir, porque sexta e sábado estava sem voz. Ela voltou. Para mim não achar que eu sou o último Coca-Cola pesado, eu comecei a perceber quanta gente está com problema de voz. O missionário Patrícia, o Banade, o João, Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Mas com um pouco de voz que me resta, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me confiou na noite desse dia. O livro histórico de Ruth, em seu capítulo de número 4. Se os seus olhos estão no texto, repita comigo: Santa Bíblia. Santa Bíblia. Verso de 1 a 7. E Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz havia falado ia passando. E Boaz lhe disse: ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui comigo. E desviou-se para ali e assentou-se. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui também. E assentaram-se. Então Boaz disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, a vendeu. Então eu disse: olha, manifestar o rei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes da cidade e dos anciãos do povo, se has de redimi-la. Redime, e se não houver de redimir, declara-me, para que eu saiba, pois não há outro senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então ele disse: eu a redimirei. Porém Boaz lhe disse: no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher de Malom, falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua idade. Então recuou o remidor e disse: não, para mim não poderei redimir, para que não cause dano ou prejudique a minha herança. Redime tu a tua remissão, porque eu não poderei redimir. Havia, pois, já há muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar esse negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. E você diz amém. Amém. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Edifica-me por ela, consola-me por ela, renova-me por ela. Eu glorificarei o teu nome, e na certeza que tu estás nessa palavra, eu já me assento, fazendo aquele barulho que o diabo não gosta, e aplaudindo o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua fidelidade dele para sempre. Glória a Deus.
texto extremamente conhecido de nós todos, e eu gostaria de ser bastante direto naquilo que Deus me particularizou para essa noite, para dividir com os irmãos. Todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela é uma biblioteca de 66 livros, por isso o nome Bíblia. 39 livros estão no Antigo Testamento, 27 deles no Novo Testamento. Mas nos 66 livros da Bíblia, só existem 2 livros que levam o nome de mulher. Já percebeu? Já notou? O primeiro deles é o 8º livro, esse que nós estamos lendo, o livro de Ruth, escrito pelo profeta, juiz, governador Samuel. O segundo é o 17º livro, o livro de Esther, escrito por Mordecai. Esther, que estava na fortaleza de Susa. E esses 2 livros têm, sendo eles livros históricos, têm motivações muito específicas de estarem no canon bíblico, de Deus tê-los inspirados a entrar no canon e constarem nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, Esther tem o objetivo de mostrar não somente aos judeus da diáspora, mas a cada um de nós, que Deus toma conta do seu povo, indiferente se está em Jerusalém ou Israel ou fora dele. Deus sempre vai cuidar do seu povo. O livro de Ruth, por sua vez, mostra-nos e revela-nos o cuidado que Deus teve para preservar a semente da mulher. Lembra-se aquela que foi prometida em Gênesis 3? A semente da mulher, do qual nasceu o Messias. Deus foi extremamente cuidadoso em tomar conta da semente da mulher. E isso aparece no texto sagrado do livro de Ruth. Então, um é para mostrar que ele preserva Israel. O outro é para mostrar que, para cumprir a sua promessa, ele persegue a semente, guarda a semente, até que aquilo que foi prometido seja realidade. Eu quero te dizer, se foi assim com Cristo, vai ser assim também com a promessa que Deus fez sobre a sua vida. O livro de Esther nos mostra uma judia que está numa terra estranha e exilada e vai se casar com um rei gentil chamado Assuero. Note o detalhe, ela era de Judá, ela era judia, da tribo de Benjamim. Quando os judeus foram liberados do cativeiro babilônico, naqueles tempos de Esdras e Neemias, para reconstruir os muros, reconstruir Jerusalém, você sabe tanto quanto eu que muitos judeus optaram por não voltar para a Babilônia e continuarem com seus negócios na Babilônia, porque em 40 anos muitos já estavam estabilizados. Pois bem, Esther faz parte desse grupo, porque o seu primo, Mordecai, preferiu continuar na Babilônia. Consequentemente, eles foram subjugados pelos medos, depois pelos persas, e por fim eles foram exilados, ou seja, foram deportados de Babilônia para a Pérsia e viviam na fortaleza de Susa. Aqui em Ruth, o caminho é o contrário. Não é uma judia que sai de Israel e casa com um gentil. É uma gentílica de Moabe que vem para Israel casar-se com um judeu e assim entrar na descendência, na genealogia de Jesus. E isso é extremamente precioso. O fato de Ruth ser abarcada na descendência de Jesus mostra para mim a demonstração da graça no Antigo Testamento. Pois bem, a palavra do Senhor começa nos explicando como que Ruth entrou para Israel, entrou para os judeus, para o povo judaico, e como ela entrou para a descendência de Jesus. A Bíblia
Bíblia diz no verso 1 que um homem chamado Elimeleque, da tribo de Judá, morava em Belém. Mas um dia houve fome em Belém, houve escassez de alimento em Belém. E a palavra do Senhor diz que esse homem tinha a sua mulher Noemi, os seus 2 filhos, Namor e Quilion, e ele decide mudar-se para a vizinha Moabe. Todos os irmãos sabem que Belém é a casa do pão. Belém é uma junção de 2 palavras no hebraico: Bet, casa, Helen, pão. Assim como Betel, Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. Então esse homem estava vivendo na casa do pão, mas de repente o pão faltou. Diga assim: de repente acabou o pão na padaria. É interessante essa coisa do pão, porque a primeira vez que pão aparece na Bíblia, na etimologia bíblica, é lá no livro do Êxodo, capítulo de número 16. Você se lembra? O povo estava peregrinando no deserto, já tinha atravessado o Mar Vermelho, começaram a reclamar com Moisés, que iriam morrer de fome no deserto. Moisés vai falar com Deus e Deus responde para Moisés: Moisés, fala para o povo que eu nos tirei do Egito para eles morrerem de fome no deserto. Eu vou fazer pão cair do céu. Os irmãos sabem tanto quanto eu que esse pão que caía do céu é o maná. Foi a primeira referência a pão na Bíblia. Mas quero chamar a atenção para João capítulo 6. João capítulo 6 é quando Jesus vai operar o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Alimentou quase 15 mil pessoas, foi uma bênção, sobrou 12 cestos, e os irmãos sabem todos os detalhes. Mas se você continuar lendo o capítulo 6, Jesus vai agora explicar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos seus ouvintes, a mim, a você, e a todos quanto ouçam, que Ele, na realidade, é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: os vossos pais receberam o maná no deserto, mas morreram. Agora, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus dizendo que é o pão vivo, Ele está dizendo que quem é da casa do pão não está na casa do pão por causa do pão, está na casa do pão pelo dom da padaria. Você não entendeu? Eu vou explicar. Jesus está dizendo: se você está em Belém, você não está por causa do pão na mesa, você está por causa do pão vivo que desceu do céu. Então, com sapato ou sem sapato, eu continuo em Belém. Com provisão ou sem provisão, eu estou em Belém. Com a conta gorda ou a conta mirrada, eu estou em Belém. Com a saúde em alta ou a saúde em baixa, eu continuo em Belém. Porque em Belém tem o pão, em Belém tem o pão da mesa, em Belém tem o pão vivo que desceu do céu, em Belém tem o Jeová Jireh, e Deus dá provisão. E Ele vai providenciar alguma coisa para mim e para a sua vida, se você ter glorifica ao nome do Senhor. Por isso estamos em Belém, com dificuldade, com luta, não é fácil para ninguém, mas nós dizemos como Jó: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar os meus depósitos. Porque infelizmente aqui não tem, meu irmão, mas naquela igreja que você sabe qual é, tem uns crentes, meu irmão, que saem de Belém com uma facilidade e diz: porque eu não gostei, o pastor pegou muito pesado, porque o diabo na porta não me arrumou uma cadeira, porque a irmã não me cumprimentou, porque ninguém notou que eu cortei o cabelo, porque ninguém notou que eu comprei um sapato novo. Mas crente que é de Belém sabe que o mais importante é o pão vivo que desceu do céu, está
porque ele é o oitavo livro da Bíblia. Repita comigo. Ruth é o oitavo livro da Bíblia. É mais ou menos assim. Os 6 primeiros são os livros do trabalho. O 7º é o livro do descanso. Por isso, tantas vezes no livro de Juízes aparece: a terra descansou, a terra descansou, a terra descansou. E o oitavo, pastor? O oitavo, na etimologia bíblica, sempre se refere a Cristo. Como assim, pastor? Você sabia que na Bíblia o número 8 é que representa Cristo, né? Porque é o número do recomeço. A nossa salvação, a nossa vida, recomeçou nele. Então, o livro de Ruth é um livro de recomeço. Deus mandou hoje com essa palavra tão simples para dizer: ei, não acabou não, tá? Deus tem tempo para você recomeçar e conquistar aquilo que você precisa para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque tem gente que está chegando agora, entrando no mês de novembro, faculdade fechada. Está terminando o ano, Bíblia fechada. Está terminando o ano, projeto engavetado. Sonho esquecido. Esse ano não está mais. Mas Deus mandou lhe dizer: ainda dá tempo de recomeçar. Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida e vai te surpreender. E Deus manda dizer: levanta, sacode a poeira, retoma aquilo que precisava ser retomado. Tem muito tempo para Deus te abençoar e cumprir na tua vida as promessas dele. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora entenda, a Bíblia fala que Elimelec decide descer para Moab. Nesse tempo, faltou pão, eu fico. Elimelec decide descer para Moab. Ele não conversa com a esposa. Ele não se reúne com a família. Ele não avisa os parentes. Ele não pergunta para o sacerdote. Ele não ora nem para Deus. Se lembra que nessa época era a época de Juízes. No livro dos Juízes é claro dizer que nessa época o povo fazia o que dava na cabeça, o que achava que era bom, e nem consultava ninguém, nem consultava Deus. Agora ele é da tribo de Judá, morando em Belém, Betlém, a casa do pão. Ele decide descer para Moab. Irmão, qual é a origem de Moab? Moab nasceu de um ato promíscuo. Você se lembra que Ló estava em Sodoma e Gomorra quando Deus iria destruí-lo? O anjo do Senhor falou para Ló: Ló, escapa-te por tua vida, não olhe para trás e sai dessa cidade, porque eu vou destruí-la. Ló pega a sua mulher, suas 2 filhas, e sai em direção às montanhas, escapando-se por sua vida. A sua mulher, com medo, com dor no coração, de tudo aquilo que tinha deixado em casa, de todas as suas amizades, de todas as propriedades dos seus liderosos, ela olha para trás e vive uma estátua de sal. Mas Ló continua com as suas 2 filhas, consegue escapar por sua vida, vai habitar numa montanha na cidade de Zoar. Passados os dias, as 2 filhas de Ló dizem assim: nós precisamos suscitar descendência para o nosso pai, para que a semente dele não se perca. Então embriagam Ló, deitam-se a mais velha um dia com Ló não percebe. No dia seguinte deita a mais nova e elas engravidam do próprio pai, num ato de promiscuidade. A filha, o filho da mais velha, se chamou Moab, da onde descenderam os moabitas. E o filho da mais nova se chamou Amon, aonde descenderam os amonitas. Terra amaldiçoada, terra de maldição.
E agora este homem, Elimelec, sem tomar consciência do tempo que vivia, que estava no momento que Deus estava proporcionando para ele um recomeço, ele chuta o balde e desce para Moabe. Você é crente, você é veriano, você prestou atenção. Pastor Felipe hoje no início do culto leu o Salmo 108 e você leu até em voz alta, prestou atenção e até marcou que em um versículo Deus diz a respeito de Moabe, diz: Moabe é a minha bacia de lavar os pés. Isso é no Salmo 108. Se você correr para o Salmo 60, Davi repete a mesma expressão e diz: Moabe é a minha vasilha de lavar os pés. Se você for na nova linguagem de hoje, lá está escrito assim: Moabe é o meu lixão. Agora a pessoa conscientemente sai do lugar da bênção e vai para um lugar amaldiçoado, porque faltou pão. Eu vim aqui para te dizer: fique em Belém. O teu lugar é em Belém. O teu lugar é em Belém. E a palavra do Senhor vai dizer que ele, dono do seu próprio nariz, sem consultar a ninguém, ele vai peregrinar em Moabe. O que é peregrinar, pastor? Peregrinar é dar rolê, é dar uma volta. Eu vou ali fazer um rolê aleatório, sem compromisso, até isso não tem nada a ver. Eu passei em Moabe, ele tinha tanto lugar para ir, porque estava faltando pão em Belém, mas ele tinha mais 11 tribos aonde ele podia visitar, pedir acolhida e quem sabe se sustentar no momento da crise. Mas ele decide peregrinar. E tem um monte de gente assim, que anda peregrinando, achando que está tudo bem. E foi isso que aconteceu com Elimelec. Ele vai dar uma volta em Moabe. Essa volta vai durar quase 10 anos, longe de Belém. Lá ele se estabelece, porque ele vai ser iludido com uma prosperidade ilusória. Lá ele se estabelece, compra casa, seus filhos crescem, se casam, ele está prosperando. Nunca mais preciso de Belém. Mas de repente, a palavra do Senhor diz em Romanos 3,83 que o salário do pecado é a Elimelec morre. Passados alguns dias, morre Malom, o seu mais velho, marido de Ruth, e depois morre o mais novo, Quilom, marido de Orfa. Como resultado, agora na sua casa, 3 viúvas, num tempo que não tinha pensão de INSS, não tinha como se sustentar. A notícia era de morte. Morreu o Elimelec, morreu o Malom, morreu Quilom. Mas de repente, nos ouvidos daquela que ora, veio a notícia: ei, Deus visitou o seu povo. Aonde? Em Belém. Visitou? Visitou. Diga para o Senhor: se prepara, o Eterno está para fazer visita na sua casa. E quando o Eterno visita, não é para tomar chá com bolacha, é para mudar as coisas, é para mudar o cativeiro, é para abrir a porta, é para fazer coisas grandes. Quando Deus visitou Abraão, nasceu Isaac. Quando Deus visitou Manoá, nasceu Sansão. Quando Deus visitou Ana, nasceu Samuel. Quando Deus visitou Gideão, nasceu um guerreiro que venceu os midianitas. Irmão, Deus vai fazer visita. É tempo de visitação. E quando Deus visitar, não se preocupe, Ele vai mudar tudo. A glória do Senhor vai se manifestar e o nome dele vai ser glorificado na sua casa. Se você quer aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Noemi, Orfa e Ruth saem
continuaram em direção a Belém, de volta. Deus visitou, vamos para lá. Noemi diz para as duas: minhas filhas, vocês não precisam me acompanhar. Voltem para a casa dos seus pais. Vocês já não têm compromisso nenhum comigo. Vocês são viúvas dos meus filhos. Mas hoje eu não tenho mais filhos para vocês casarem. E se os tivesse hoje, vocês não poderiam esperar até que eles tivessem idade para que eu lhes desse casamento. Então, volte para a casa dos seus pais e sejam felizes. A Bíblia é clara em dizer que tanto Orfa como Ruth ouvem as mesmas palavras, mas as atitudes são completamente diferentes. Orfa dá um beijo e Noemi dá um abraço e diz tchau e vai embora. Quando Noemi vira-se para Ruth, esperando receber dela um beijo, um abraço e um adeus, Ruth diz: minha sogra, não me inste que te deixe, porque aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Acho legal isso, porque o nome Ruth significa amizade. E Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o amigo, porque na angústia nasce um irmão. E as duas se irmanaram mesmo. Chegaram a Belém, e eu estou sendo direto. Chegaram a Belém, Noemi vai descansar. Ruth vai respirar milho no campo de um homem que ela nem sabia quem era, e era o campo de Boaz. E Boaz fica sabendo quem ela é, vai atrás dela, e aí vai providenciar, resgatá-la, redimi-la, para que você entenda. É a mesma coisa do resgate para a salvação. E agora existe um costume que ele tem que vencer para resgatar Noemi e para resgatar Ruth. Existe um parente mais chegado de Noemi, de Elimelec. Elimelec foi embora e não se desfez das suas propriedades em Belém. Agora Noemi volta, ele está morto. E agora a propriedade dela precisa ser redimida, ou seja, o parente mais próximo vai ter que pagar por essa propriedade. Mas pela lei da época, o redimidor não precisava pagar o preço integral. O preço de toda a propriedade ia ser pago pela viúva num fator de 30%. Tudo que você tem, eu pago 30% do valor. Estou te redimindo. Dá o dinheiro na mão da viúva e tudo certo. Boaz então vai à porta da cidade, porque ali ele se decidia as coisas, e ele vê o parente remidor. E ele chama o parente remidor. Você leu comigo? E ele diz: olha, Noemi, que é viúva do seu parente Elimelec, voltou agora para Belém e nós precisamos redimi-la. E você está na minha frente. Se você redimir, eu vou ficar muito satisfeito. Redima, paga os 30% das suas propriedades. E ele todo feliz, você não notou no texto, mas eu notei. Ele todo feliz, o fulano, falou: lógico, eu sou crente, evangélico, pentecostal, gente boa, vou deixar uma viúva da minha família desamparada? Ele ia levar uma grande vantagem, comprar toda a propriedade por 30% do preço. Lógico que eu vou pedir. Aí Boaz dá um golpe fatal nele. Fala: que bom, você vai redimir. Mas junto com Noemi está também a moabita Ruth, mulher de Malom.
você vai ter que pagar mais 30% para ela também e vai ter que redimi-la. Ele deu um salto para trás. Espera aí, desculpa, eu não vou redimir. Porque se eu redimir uma moabita, eu vou comprometer a minha herança. Então, se você quiser, redime você. Eu acho tremendo. Acho mesmo. Comentei com a Bruna uma coisa no carro e ela não entendeu, porque eu estava falando com os dois botões. Mas eu passei a minha infância, sério mesmo, passei a minha infância querendo saber quem era o fulano. Porque a minha mãe, Bruna Maria Helena de Jaguar do Sul, vivia me falando: filho, cuidado com o fulano. Filho, vigia com o fulano. Filho, não confia no fulano. E ela de vez em quando dizia: porque fulano nunca está sozinho. Ele anda com ciclano e beltrano. E eu queria saber quem era o fulano. Aí quando eu passei a infância, fui chegando na adolescência, eu percebi que a minha mãe não queria falar o nome. Então, como ela achava que não era digno nem de mencionar o nome, ela chamava de fulano. Você acredita que a Bíblia é inspirada por Deus? Eu acho que você acredita. Todos os escritores da Bíblia foram inspirados. E aqui quem escreveu Ruth não foi nada mais, nada menos que Samuel, juiz, governador, profeta, sacerdote. O homem foi criado no templo. Enquanto ele estava no templo, ele ficava no partículo próximo do Santo dos Santos. Quando, antes de apagar a luz, ele estava deitado, a última coisa que ele via era a arca do Senhor. No outro dia, quando ele acordava, abriu os olhos, sabe a primeira coisa que ele via? A arca do Senhor, símbolo da presença de Deus. Esse homem conhecia muito de Deus, conhecia muito da Bíblia, conhecia muito da história de Israel. E ele escreveu o livro de Ruth. E quando chegou nesse ponto aqui, ele falou: nem merece citar o nome. Eu vou chamar ele de... Eu venho aqui falar com você que às vezes está tão preocupado com fulano, com Beltrano, com ciclano. Você está perdendo muito de sono porque fulano falou, porque fulano disse, porque fulano apostou na tua derrota. Meu irmão, quem está sobre a tua vida não é fulano, não é Beltrano, não é ciclano, é o Boaz da dispensação da graça, o dono da terra, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele te garante a provisão, e Ele te garante a vitória. Ele te redimiu. Será que vai passar? Já veio, meu irmão. Você não está na mão de fulano e ciclano, não. Você está na mão de Boaz. Ele é o teu remidor. Por isso ele diz no livro do profeta Isaías: eu te chamei, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Então você, tua casa, tua família está nas mãos do Boaz. Oh, aleluia. Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Boaz é um tipo de Cristo. E existem muitos personagens na Bíblia que são tipos de Cristo no Antigo Testamento. Por exemplo, Adão, ele é um tipo de Cristo, porque ele se tornou algo vivente. Mas Jesus é um antítipo de Adão, porque ele se tornou espírito vivificante. Abel é um tipo de Cristo. Ele pegava suas ovelhas, sacrificava no altar para agradar a Deus. Agora Jesus é o antítipo de Abel, porque ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, e não as entrega para o sacrifício. E Boaz é a mesma coisa. Boaz é o tipo de Cristo. Veja, na porta da cidade, ele redimiu uma judia, Noemi, e redimiu uma gentia, Ruth. Ele é o tipo de Cristo, mas Cristo é um antítipo de Boaz, porque ele na cruz
redimiu não só os judeus, não só os gentios, mas homens de todas as línguas, povos, tribos e nações. E se você pode, aplauda e bendiga o nome de Jesus. Fulano não vai dividir a sua história. Eu vou acabar em 2 minutos. Já que falamos em mulheres na Bíblia, eu quero citar 5 mulheres que entraram para a linhagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, eu pensei em falar depois, eu vou falar agora, senão eu vou me esquecer de falar, vou perder a oportunidade. Sabe quando Deus vai me autorizar a pregar aqui? Você lendo o livro de Esther, lógico que você já percebeu que o primo de Esther, mais velho que ela, quando ela fica órfã, toma para si a cria como esposa, é chamado por 2 nomes. Repita comigo, 2 nomes. Um, Mordecai. O outro, Mardoqueu. Pastor, por quê? Que bom que você perguntou, eu posso explicar. Mordecai era o nome judaico. Depois que Amon aprontou para ele, e Assuero fez ser o seu segundo no reino, o nome dele mudou de Mordecai, nome judeu, nome hebraico, para Mardoqueu, nome persa. Então, tanto Mardoqueu como Mordecai são as mesmas pessoas, e é por isso que tem nome diferente. Eu acho que merecia um aplauso, né? Cinco mulheres que entraram na genealogia de Jesus. A primeira, repita comigo, Tamar. Tamar se vestiu de prostituta, deitou-se com seu sogro depois que estava viúva e gerou 2 filhos gêmeos. E entrou, pastor? Entrou na descendência de Jesus. Uma improvável que entrou na descendência do Senhor. A segunda, Raabe, repita comigo, Raabe, cananita, prostituta da cidade de Jericó, mas que casou com Salmão, o segundo guerreiro da tribo de Judá, que ajudou Caleb e Josué no movimento da conquista. Ela casou-se com Salmão, entrou para a tribo de Judá e ela nem sabia que não era Caleb, era Salmão que tinha semente da mulher, e através dela veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Raabe casou-se com Salmão, eles tiveram um filho. Sabe qual é o nome do filho? Boaz. Coisa tremenda, coisa linda. Raabe entrou. A terceira foi justamente Ruth, que casou com Boaz, a moabita. Entrou para a descendência do Senhor, pois de Boaz ela gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Que coisa linda e maravilhosa. A quarta mulher que entrou na descendência de Jesus foi Betseba, viúva de Urias, que casou-se com Davi e gerou o rei Salomão. A quinta mulher, a nossa irmã Maria de Nazaré, que com 17 anos, ainda virgem, o Espírito Santo veio sobre ela e gerou nela o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu te falei de todas essas mulheres para te dizer: não tem fulano que vai impedir a tua bênção. Não existe fulano que vai impedir você de receber tudo o que Deus tem prometido para a tua vida. Eu não costumo dar o tempo no final, mas eu vou dar. Nenhum fulano vai atrapalhar a tua bênção, e se você crer, fica de pé, aplaude o nome do Senhor, porque Ele é bom, e sua fidelidade dura para sempre. Amém. Já deu, a garganta já foi. Pastor Felipe Augusto Franco vai estar dando os avisos da semana. Glória a Deus, aleluia. Descansamos